Partindo para o ponto central aqui da nossa conversa, né, que é sobre o sócio torcedor, é óbvio que a expectativa do Bahia é sempre ter um número maior de sócios, e a gente tem visto essa crescente, né, desde a sua chegada, e a gente tem, em setembro do ano passado, o novo modelo de sócios, né, que gerou algumas discussões e alguns debates, e tem, acho que em março desse ano, né, Bia, uma nova mudança, que é do ranking, né. Eu queria que, antes da gente sanar, né, a dúvida dos torcedores, você fizesse um balanço do ano passado para cá, em meio a críticas a diversas situações que causaram debates aí, né? Teve até reunião com a imprensa desse período aí. Queria que você fizesse um balanço do ano passado para cá, dessas mudanças, o que melhorou e o que ainda está a caminho de ser melhorado, enfim, tem acontecido nessas mudanças. Ótimo, acho que é importante a gente Sim, ter a possibilidade de falar um pouco sobre isso para que as pessoas compreendam o racional, né? O que é que está por trás dessas mudanças, o que é que foi pensado na hora de constituir esse novo modelo, esse novo formato de plano de sócio. E aí eu não vou nem voltar no passado, vou voltar um pouco mais. E vou remeter ao início do nosso processo do nosso plano de acesso garantido. Antes de você explicar também, acho que é bom você citar se houver um modelo de inspiração para esse processo também, e você citar também na sua resposta. Claro, a gente sempre olha o mercado, acho que é um exercício fundamental. Não adianta você achar que você vai inventar tudo. Sim. Quando tem gente que faz coisas bem feitas. Você olha para os outros, você entende o que os outros fazem, você critica aquilo que você acha que merece ser criticado, você adequa a sua realidade e cria o seu modelo de acordo com o que você entende que vai ser compatível com o seu público, né? E aqui, primeiro, eu preciso dizer que um processo de uma mudança, de uma criação de um produto, no caso o plano de sócios, é um processo muito amplo no que diz respeito a pessoas participando, né? Não é crível, né? Não é de se imaginar que uma pessoa, que seja eu ou qualquer outra pessoa, vá tomar uma decisão de uma mudança ampla algo tão importante para o clube como um plano de sócio de uma cabeça só, né? Ainda que fosse uma pessoa genial, que não é o meu caso, a chance de você errar se você centraliza muito um processo como esse é enorme. Ainda mais tendo um grupo como o Grupo City por trás. Então você faz um processo muito amplo. E aí o que eu ia dizendo é que a gente tem que voltar para o processo de concepção do nosso programa de acesso garantido antes, né? Da SAF, na época da associação, que era um modelo que era importante para o clube como uma forma de você fazer esse crescimento de base que foi alcançado. A gente chega em 2019, no final de 2019, com quase 50 mil sócios, a gente prepara o clube em 2020 para passar dessa barreira. Naquele momento, o clube já tinha uma discussão interna de um modelo, de mudanças no modelo, porque para que as pessoas compreendam, existe uma trava objetiva em relação ao modelo de acesso garantido. No contrato do Bahia com a Fonte Nova, há uma limitação da quantidade de assentos que eram disponibilizados para o programa de acesso garantido, que era entre 36 e 37 mil assentos ali, certo? Então, em relação ao acesso garantido, você não conseguia crescer além disso. Ou seja, o principal produto do plano de sócio do Bahia, né? E quando eu falo principal produto, é que isso é aferido através de pesquisas que a gente faz rotineiramente. O principal produto, que é o acesso ao estádio, estava limitado a essa quantidade de cadeiras. Então, lá em 2019, já se chegava à conclusão que esse modelo ele tinha prazo de vencimento. Mas o que acontece? Dia 17 de março de 2020, reunimos os atletas na academia do clube e comunicamos que estamos suspendendo as atividades por tempo indeterminado por conta da pandemia, que era uma figura nova. O Bahia, que estava no processo de alavancagem de receitas, a gente recebe o clube em dezembro de 2017, dia 18, quando a gente toma posse, com 92 milhões de receita realizada. E em 2 anos a gente vai para 180 milhões, 189 milhões de receita. Ao final de 2019. A gente prepara o clube para passar de 200 milhões de receita. E a gente, com uma dependência grande, no bom sentido, do plano de sócios, né? 50 mil pessoas quase ali. A gente, da noite para o dia, assim, em 2 meses, a gente sai de 50 mil pessoas para 15, 16. Vocês imaginem o impacto que isso teve, né? Então, a gente segura esse movimento. Com a chegada do Grupo City, né, a retomada do Bahia no acesso 2022 e, junto com isso, a chegada do grupo, o plano de sócios ele volta a entrar no processo de alavancagem, crescer muito rapidamente.
E esses debates que estavam adormecidos voltam à mesa, né? Passa um tempo, se desenvolve e chega à conclusão de que realmente era a hora de mudar. Daí vem o início do processo de mudança, que você bem pontuou, setembro de 2024, com o check-in. Check-in pago nessa mesma. E aí a gente fala, por que o check-in e por que o check-in pago? Né? E aí sim, olhando para todos... Primeiro, os principais clubes do Brasil que dizem respeito a programa de sócios, hoje a referência é o Palmeiras, ali com 175 mil sócios mais ou menos, não só ele, mas muitos outros, tem o sistema de check-in. Os principais clubes que têm plano de sócio têm o sistema de check-in. Por que o sistema de check-in é importante? Porque ele possibilita saber quem vai ao estádio, ou quem manifesta o seu interesse de ir ao estádio. Diminui muito a ausência, né? Porque o acesso garantido, ele era muito cômodo. Você chegava com a sua carteira, se você tivesse em dia, essa informação estava na catraca, você batia a carteira na catraca e você entrava no estádio. Não tinha que fazer nada. Né? E aí a gente olha e compreende que era necessário ter o sistema de check-in. Junto a isso, nessas pesquisas que a gente fazia e continua fazendo com os torcedores, um dos pontos que mais apareciam como solicitação dos torcedores era a implementação do sistema de check-in, para possibilitar justamente que a gente pudesse ter mais pessoas no plano de sócio e no estádio. Sim. Né? E aí você pergunta, beleza, verdade, ok, a maioria dos clubes no Brasil tem sistema de check-in, mas por que check-in pago? Aí, muito simples, a gente consegue com check-in pago unir dois pontos muito importantes. Primeiro, o plano de sócio do Bahia estava defasado. Ele tinha uma necessidade de incremento do valor, de uma atualização do valor. Então, o que a gente fez foi deixar de colocar esse valor na mensalidade, que era uma coisa muito simples, que as pessoas... é um modelo mais tradicional, as pessoas... Talvez se a gente fizesse, o impacto do ponto de vista financeiro pudesse ser até maior. Mas ele não iria ser democrático no que diz respeito a o que é visto como principal benefício, que é a presença no estádio. Sim. E aí a gente une a segunda ponta, que é o check-in pago, ele torna o ato do check-in um ato mais pensado, mais assertivo. Porque qual é o problema do sistema de check-in por si só? É a pessoa falar, pô, eu vou fazer o meu check-in para me garantir, se não der para eu ir, tá tudo bem. Então, quando você agrega a necessidade de check-in a um pagamento, a pessoa pensa, pô, eu só vou pagar se eu realmente for. Sim. Então, esse é o racional que fez com que a gente optasse pelo sistema check-in pago. A gente unia a necessidade de aumentar, porque aí tem uma coisa que ninguém gosta de pagar mais, né? Você vai comprar um pão na padaria, o pão dobrou de preço, você gosta? Não. Normal. Qual é o grande ponto? Se a gente quiser, como o torcedor quer, competir com outros grandes clubes no futebol brasileiro, hoje o Bahia é o sexto na tabela. À frente da gente estão o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. o Cruzeiro, o Red Bull, o Palmeiras e o Fluminense. Desses todos, somente o Red Bull, que é um modelo específico, uma circunstância muito própria ali, né, de um investidor, de uma empresa que faz aportes, né, somente esse não tem um plano de sócios que brigue ali com o nosso. Agora, se minha memória não me falha, estou na dúvida do Fluminense, mas todos os outros com certeza têm mais sócios que a gente. Então, para a gente brigar, o Bahia tem que elevar o seu nível de receita. É claro que a gente não espera nem vai tirar tudo isso do torcedor, né? Então, essa conta ela é equilibrada com diversas frentes de trabalho. Então, tem a parte de comercial e marketing, as receitas que vêm daí, receita com venda de atletas, receita de televisão, que aumentou significativamente. O clube teve um incremento de receita de 23 para 24, importante de receita em termos de TV. Mas também precisa acompanhar em relação ao plano de sócio.